neste templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Boa noite, meus amigos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa live, né? Segunda live que nós estamos fazendo do nosso programa. Semana passada nós iniciamos aqui com meu querido amigo Marcelo Turra e hoje eu com a Cláudia, minha amiga Cláudia Alcântara, do Centro Espírita Leon Denis. E ela vem falar sobre como lidar, né, com o dependente químico nessa pandemia, né? Dentro de casa, todo mundo junto, né, Cláudia? Como é que a gente faz? A gente sabe que é um problema muito sério, só quem vive esse momento é que sabe o quanto é difícil, né? Fora da pandemia, ainda mais com pandemia, né? Que é muito difícil, é muito complicado. Então, nós vamos conversar com a Cláudia sobre esse tema. Ela vai nos dar aqui muitas luzes, né? Principalmente para as famílias que têm esse problema em casa, nos seus lares. E ela, como psicóloga, também da AME Lagos, então ela vai poder aqui falar para a gente, né? Falando em psicologia, mas falando do espiritismo, na luz do espiritismo, né? A psicologia à luz do espiritismo, dando a luz para todos nós aqui, para a gente entender, compreender e poder se colocar no lugar do outro, né? Para poder entender que é muito difícil. É isso? Então, vamos então passar já para a live, Heitor? Vamos botar a Cláudia já aí no ar. Cláudia, você já está no ar, tá? Você já está aparecendo na TV e no Facebook. Tá bom? Bota o som dela aí, por favor. Então, Cláudia, você pode fazer então, uma oração para todos nós, para a gente começar com o nosso trabalho, pedindo aos espíritos amigos que nos envolvam, né, que nos inspirem, para que a gente possa fazer um programa que ajude as pessoas, né, a orientar as pessoas de alguma maneira. Isso. Tá bom? Então faz a oração para todos nós. Vamos então elevar o nosso pensamento aos espíritos amigos do programa Espiritismo em Foco, aos guias daqueles que estão nos ouvindo, para que possam
possamos ser amparados, possamos cada um de nós ter a intuição daquilo que é necessário falar para ajudar as famílias dos dependentes químicos, que nesse momento podem estar passando por muitas dificuldades. Um sofrimento que já é natural por conta da própria doença pode estar extremamente agravado pelo momento do isolamento social, pelas dificuldades que podem estar passando de uma forma geral. Que possamos, Senhor, ser amparados pelos espíritos amigos e no conhecimento desse movimento de amor, que a espiritualidade em momento nenhum nos desampara, é que rogamos. Ampara, esteja conosco, nos ajude a podermos alcançar os nossos companheiros que estão necessitados de uma palavra amiga. Graças a Deus. Heitor, aumenta um pouquinho para mim aí que eu não estou ouvindo. Aumenta o retorno aí, por favor. Bom, Cláudia, então vamos começar, né, a conversar sobre esse tema que é muito importante, muito sério, né, a respeito das famílias. Isso. Nós sabemos, nós, né, que estamos dentro de casa, né, nós temos estratégias para a gente poder viver esse isolamento de maneira legal, bacana, sem confusão, sem tranquilo, né? Então fala para a gente como é que nós, sem o problema do dependente químico, como é que nós devemos nos comportar, né? Estamos indo para o terceiro mês, né? Fala para a gente aí. Estamos indo para o terceiro mês de isolamento. Então, nós temos, assim, algumas vivências que já estão acontecendo que falam para a gente de como lidar com essa questão. Então, assim, creio que no início, a ideia de ficar preso dentro de casa para obedecer às normas de biossegurança, quer dizer, o uso de álcool em gel, lavar a mão com mais regularidade, cuidar daqueles alimentos e de todas as coisas que entram na nossa casa, que tudo isso foi exigindo de cada um uma adaptação. Por si só, isso já é um sofrimento, né? É verdade. O medo, o risco de ser infectado ou de infectar alguém, isso levou a uma alteração enorme das rotinas das pessoas, né? E aí, eu me lembro bem, pelo menos comigo era assim, no início falava assim, não, daqui a 15 dias as coisas vão voltar ao normal. Não, daqui a um mês as coisas vão voltar ao normal. E o tempo foi passando, continua passando. E o que a gente está percebendo não, as coisas, primeiro, nunca mais vão voltar aquilo a ser como eram antes. Segundo, nós precisamos... É verdade. Segundo, nós vamos ter que nos adaptar para lidar com esse vírus no nosso entorno, na nossa sociedade, por um bom tempo, até que seja descoberto um remédio, mas mais importante do que o remédio é uma vacina, né? Para que possa prevenir a doença, evitar que o vírus continue se multiplicando. Porque a medicação cura, mas ela não evita a contaminação. A vacina já vai evitando a contaminação. É verdade. E isso, eu creio que deve ser o objeto das preces de muitos daqueles que são religiosos, porque para que a vida possa voltar a ter uma estabilidade, onde a gente possa se relacionar com os outros de forma um pouco mais natural, isso vai ter que modificar, né? Essa situação vai ter que estar um pouco sob controle. Bem, mas e lidando com tudo isso, já passamos por grandes dificuldades, né, Renato? Com certeza, é complicado. A gente, de repente, botar dentro de uma gaiola, aí a gente pensa como o passarinho se sente, né, dentro de uma gaiola, né? Não é? Presa, se colocar no lugar do outro. Quer sair, mas não tem como, não pode, é perigoso, né? Mas esse realmente é difícil para todos nós. Aí eu pergunto para você, Cláudia, e aquela família que tem um dependente químico? A gente sabe que um dependente químico, ele se ele não tiver a droga ali do lado dele, ele causa muitos problemas. Tem problema de abstinência, tantas coisas. Como é que começa a lidar com isso aí? Pois aí começa uma outra dificuldade, né? Porque assim, as famílias, elas têm formas diferentes de lidar com os problemas. Elas se organizam como se fossem um sistema. E nesse sistema, deveria haver, pelo menos, uma hierarquia. Deveria haver um padrão de relacionamento aonde alguns
orientam e funcionam de modo, digamos assim, organizador para que a família funcione. O problema é que, na família dos dependentes químicos, esse sistema, muitas vezes, ele está, digamos assim, desregulado. O sistema é aquilo que funciona tudo engrenadinho, né? Uma peça que está aqui, que funciona ali, que vai para ali. Quando você está numa situação dessa, o sistema funciona de forma desregulada. E aí, o que acontece com o sistema desregulado? O sistema desregulado, ele força os limites para que as outras pessoas que estão nessa função possam resolver ou dar conta da função do outro. E aí, nesse momento em especial, que é um momento difícil, é muito difícil colocar limites. Por exemplo, aquela pessoa, digamos assim, que faça uso de drogas ilícitas, que não vão na sua porta, ou não é como, por exemplo, o álcool, você vai ali no supermercado e compra. É um problema? Estou falando daí da aquisição mesmo do objeto de dependência. E aí vai depender do grau de dependência. A gente já conversou aqui outras vezes que existe aquele que faz um uso eventual, ok. Existe aqueles que têm o abuso de substância, que é o ser que faz um uso, cuida da própria vida, mas ele já está passando dos limites em alguns momentos, e aí isso requer uma atenção. Então, se o dependente químico está nesse momento, quais os limites que a família está conseguindo impor para evitar que ele vá até determinados locais, que vá buscar a droga? E muitas vezes, se o uso é feito do lado de fora, é óbvio que quando a pessoa volta para dentro de casa, ela não vai ter os cuidados necessários que a situação exige. É verdade. Né? Se para muitos de nós já é difícil manter esse cuidado por conta de todas essas mudanças e adaptações que nós tivemos que fazer, como falamos antes, imagine uma pessoa que está movida pelo uso de substância. Então, como lidar com isso dentro de casa? Isso é uma questão do ponto de vista operacional e objetivo. O outro é o convívio forçado. E aí nós temos famílias diversas, com ambientes domésticos diversos, desde famílias que têm espaço para que a convivência não fique tão desgastante, aquelas famílias que moram em locais muito pequenos e que são obrigadas a estar muito próximos uns dos outros. Né? E que os limites, muitas vezes, são ultrapassados com muita facilidade. E aí, a gente começa a ter um conflito, que é um conflito grande, que é o seguinte: todos somos espíritos imperfeitos. Tanto o dependente químico quanto o familiar do dependente químico, senão não estaríamos, todos nós, senão não estaríamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Na hora que fica aquela situação, a pessoa sai, vai para a rua, o ambiente agora, por exemplo, as coisas começaram a abrir, o comércio começou a reabrir na cidade. Então, se 2 semanas atrás, o próprio ambiente social estava favorecendo um recolhimento, agora as pessoas já estão cansadas, saturadas de tanto tempo de recolhimento, se o espaço é pequeno, mais cansadas ainda, e aí essa vontade de ir para a rua, essa necessidade de se expor, começa a ficar mais flagrante. Aquele que não tem esse discernimento, como é que ele faz? E aí a gente vê o seguinte: há um conflito. Qual é o conflito? Que é o conflito entre o que eu quero, que acaba sendo impositivo, e a necessidade de ter atenção e cuidado com o outro. Isso é um conflito que nós vivemos como dependentes químicos, mas com os familiares de dependentes químicos e os dependentes químicos, mas que é um conflito que a sociedade está vivendo agora. Porque essa é uma doença que o cuidado que eu tenho comigo determina o cuidado que eu tenho com o outro. Sim. Não é porque eu não estou doente agora que eu não posso ter o vírus e contaminar um outro. Então, eu preciso me preservar para que eu possa preservar o outro. E a gente tem visto, é só dar uma saidinha na rua quando for precisar, que as pessoas não estão com essa visão. Não. A educação
do povo nesse sentido ainda é muito precária. É aquela ideia de que comigo não vai acontecer, não tem problema, vou só até ali rapidinho. Enfim, é uma questão muito mais ampla que não nos cabe agora. Agora, imagina isso no ambiente de um ser humano que, por si só, já o egoísmo já é, digamos assim, o que o move. E por que eu estou dizendo isso? Porque, se a gente for lá, na questão 913 do Livro dos Espíritos, né, a gente vai ter assim, dentre os vícios, qual que pode considerar o mais radical? E o que os Espíritos respondem para Kardec e para a gente? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. E eles continuam. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios. E quando ele fala todos, não é só de uso de droga, são todos os vícios que nós temos. E vereis que no fundo de tudo há o egoísmo. Por mais que lhes deem combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Né? Aí você fala, nossa, essa é uma tarefa hercúlea, gigantesca. Como assim vamos atacar a causa? Mas não tem outro jeito. Eles estão nos dizendo isso já há 1 século e meio, pelo menos. É verdade. Enquanto nós não atacarmos a causa dos males que nos acometem, que é o egoísmo, nós não vamos mudar individualmente, muito menos socialmente, né? É verdade. E ele continua, porque o egoísmo, ele neutraliza todas as outras qualidades. Olha só. É verdade. Então, como que a gente vai dar conta disso? E aí, se a gente parar para pensar, é uma tarefa difícil. Não temos receita de bolo para resolver isso. Só tem um caminho. Travou ela aí. Aí é ela lá. Ô, Cláudia, travou aí sua internet aí. Vou mudar para você. Quer pedir um comercial? Peraí, tá voltando. Deu uma caidinha, né? Deu uma caidinha aqui da internet, mas já tá voltando já. Voltou a voz, não voltou a imagem ainda. Entendi. Ok. Aqui não entrou ainda, não. Tá, voltou, agora voltou. Isso. Então, vamos lá. Continua aí seu pensamento. Então, o que eu estava falando, que a gente está no processo de educação e de autoeducação, que é a função de quem tem um pouco mais de lucidez, de quem tem um pouco mais de conhecimento, diante daqueles que ainda estão muito presos na raiz primordial do egoísmo. Não que sejamos muito melhores, porque é um equívoco a gente achar que porque não usa droga, porque não faz uso de substâncias, somos melhores que os outros. Não somos. Há muitas pessoas que bebem, que fazem uso de substâncias e que têm um bom coração. É verdade. Por quê? Porque as pessoas evoluem de formas diferentes. Essa é uma limitação, uma imperfeição que aquele espírito traz e que ele precisa vencer. É verdade? Tem a raiz do egoísmo? Tem. Mas isso não impede que ele seja uma pessoa boa de coração. Nem todos são perversos, nem todos são maus. E muitas vezes os familiares de dependente químico, eles cometem o equívoco de achar que são melhores, que estão numa posição favorecida. Só se for porque não tem que lutar com isso. Fora isso, não tem privilégio, muito menos aos olhos de Deus. Porque cada um tem as suas lutas para travar e para vencer. Quando a gente fala da questão da educação, é entendendo esse limite do egoísmo. Eu preciso vencer o egoísmo que há em mim para que eu me relacione melhor com os que estão comigo, com os que estão à minha volta. E tem uma coisa, assim, você está tão quietinho hoje, Renan? Tem uma coisa que os espíritos continuam falando para a gente, na questão 895, que o Kardec pergunta assim, eu amo essa pergunta. Posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, quer dizer, como se assim, vencemos os defeitos e os vícios, né? Não existe mais isso entre nós. Qual o sinal mais característico da imperfeição?
Ah, então não basta vencer os defeitos dos vícios, ainda tem mais coisa para ser vencida? E aí o que os espíritos respondem? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem, o mundo. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. É verdade. É aquela história que a gente lê lá no Jesus no Lar, que é muito interessante, do irmão, né, que estava fazendo, digamos assim, um treino para ser santo, para ser puro, e ele vence uma série de provas, uma série de batalhas, uma série de dificuldades pelas quais ele é submetido. Aí, por fim, nisso, como é uma história, digamos assim, o diabinho que está ali, o tentando, para que ele sucumba diante de todas as provas que ele coloca para ele. Aí, por fim, o diabo diz, você venceu. Você realmente está pronto para ser santo. Você realmente conseguiu. Eu desisto. Na hora que ele fala isso, o candidato a santo diz lá, eu venci. Ele começa a se exaltar diante daquilo. O interesse dele foi tudo por água abaixo. O interesse era o interesse pessoal. Então, é exatamente essa questão que Kardec coloca de forma assim, extremamente pertinente para os espíritos responderem. Então, assim, é ilusão nós acharmos que aqueles que estão presos a um vício, nós estamos numa condição melhor que a eles. Não, não estamos, porque não estamos presos a uns vícios das drogas. Mas às vezes temos outros vícios. É verdade. Quer ver uma coisa que muito me deixa preocupada? E que é muito comum em famílias, quando a gente encontra com jovens, com adolescentes, que trazem questões de início de uso de drogas, são as famílias que o pai bebe e a mãe utiliza tranquilizantezinho para dormir, um remedinho para dormir. Ou às vezes o pai também utiliza um remedinho para dormir, mas foi o doutor que passou, né? Verdade. Como se isso... Porque assim, o que a droga faz? Ela anestesia a minha dor, anestesia o meu impacto de lidar com a realidade. Só engana, né? Só enquanto está no efeito. Depois que passou o efeito, está do mesmo jeito. Mas ela tem essa função. Exatamente, mas ela tem essa função. E ela cumpre essa função. O problema é que as pessoas acham que isso vai se resolver. E não vai. Porque quando você despertar no dia seguinte, as questões vão estar todas ali, no mesmo lugar, aguardando, né? O seu... Não foi embora. Aguardando a sua atitude, a sua mudança de comportamento ou a sua repetição de comportamento, né? Então, assim, essas questões não tiveram tréguas no tempo do Covid. Com certeza. Porque parece que o mundo ficou em suspenso. Hoje eu estava ouvindo no rádio, uma entrevista, não sei nem que rádio que era aquela, mas um médico cardiologista falando que assim, muitas pessoas têm morrido em casa por causa de infarto, de doenças cardiovasculares, porque as pessoas têm medo de procurar um hospital. Quer dizer, parece que o mundo, ninguém mais morre de outra coisa, só morre de Covid. Ninguém mais tem nenhum outro tipo de doença, só tem outro tipo de doença de Covid. Então, assim, é hora da gente sair da fantasia de que isso vai se resolver de uma hora para outra, entender que vamos ter que conviver com esse vírus pelo menos por mais um ano no mínimo, e vamos ter que continuar dando conta das nossas vidas. E aqueles que são dependentes químicos, que precisam de auxílio e de amparo, vão continuar com os seus sofrimentos. Os familiares vão continuar se equivocando nas suas questões em relação, e outros vão continuar acertando. Os problemas vão continuar acontecendo, né? Então, como que a gente vai lidar com isso? É verdade, é muito complicado. Mas uma coisa que eu ouvi falar, inclusive, né, das pessoas que trabalham com isso aí, que o dependente químico ele é muito egoísta, ele só vê o lado dele, né? Ele vive só naquele mundo dele, naquele mundinho dele.
Ele faz de tudo para conseguir a droga, para, né, se satisfazer e esquece o resto. Isso aí. É isso? Isso aí. E com isso ele perde o carinho, né, o ajudar o outro. Como é que dentro de uma casa, uma família vai administrar isso, esse procedimento, porque ele realmente, ele só pensa aquilo, ele, acho que 24 horas pensando na droga, como conseguir a droga para se drogar. E esquece a convivência com o lar, com a mãe, né, com os irmãos. É muito complicado isso. Como é que se faz para administrar isso, Cláudio? Você que Então, psicóloga esse é e a parte espiritual também. Esse é o dependente químico mesmo, né, Renato? É aquele que só foca no uso e na busca da substância. E lidar com isso no cotidiano requer, para quem está no entorno, o exercício diuturno de paciência, tolerância, mas, acima de tudo, de colocação de limite. O difícil é você encontrar esse tom entre o amor e o limite. É você verdade. dizer um não e conseguir sustentar esse não, mesmo quando o outro tenta te manipular, porque os dependentes químicos geralmente são pessoas extremamente sedutoras, desenvolvem esse mecanismo como uma forma de sobrevivência e de busca para atender o quê? O seu vício, que nada mais é do que um interesse pessoal. Né? É exatamente aquela motivação para buscar aquilo que vai satisfazer durante um período de tempo. Né? E aí você fala também do ponto de vista espiritual. Nós sabemos que todos nós temos os nossos companheiros espirituais. E nós temos, quais são os nossos companheiros espirituais? São aqueles que se afinizam conosco. Verdade. Além daqueles que nos obsediam por questões que trazemos de outras vidas, tem aqueles que se afinizam conosco. E na dependência química isso é claro. Aquele irmão, aquela irmã que desencarnou, que não teve como se libertar do alcoolismo, que não teve como se libertar do vício de cocaína, de crack, de uma série de outras substâncias, eles passam para o plano espiritual e continuam querendo buscar aquelas mesmas substâncias. Na medida que eles estão em busca das mesmas substâncias, muitas vezes não se dão conta nem que estão desencarnados, ou outros até que sabem que estão desencarnados, eles vão para próximo, eles vão fazer companhia àqueles que se afinizam com ele no uso das drogas. Então, eles vão se aproximar daquele que gosta de beber, daquele que gosta de fumar, daquele que gosta de cheirar, enfim. Ao fazer esta aproximação, ele traz com ele todos aqueles fluidos densos que ele está experimentando no mundo espiritual, envolve o encarnado naqueles fluidos densos. Então, o encarnado fica, digamos assim, aprisionado naqueles fluidos densos. Fica. Mas por quê? Ele é uma vítima? Não. Ele, de uma certa forma, ao pensar e vibrar naquilo, ele atraiu aquele outro companheiro, tal como ele, que ainda está preso. A diferença é que um tem um corpo de carne e o outro já não tem mais de corpo de carne. E ele começa a trazer para a sua vida particular e para o seu ambiente doméstico, para o seu lar, essas companhias. Se for um lar onde tem muito amor, onde as pessoas têm por hábito a oração, onde as pessoas têm por hábito abraçar as dores e o sofrimento, esses companheiros serão abraçados e, por mais que eles queiram criar confusão, a interferência que eles vão fazer de forma negativa será pouca. Porém, se for um lar onde os conflitos são permanentes, onde a falta de compreensão e tolerância é o tom do relacionamento,
eles vão chegar ali e criar verdadeiros infernos, que é o termo que a gente conhece para coisa ruim, né? E é isso que de fato vai acontecer. Esse companheiro vai trazer para a vida um verdadeiro inferno, uma dificuldade, um problema. Então, compreender todas essas coisas faz com que a gente possa olhar para a situação de um outro ponto de vista. Não há vítimas e não há algozes. O dependente químico não é um algoz e a família não é uma vítima, nem o contrário. São pessoas que se relacionam, que têm as suas dores, os seus compromissos a serem vencidos, que trazem esses compromissos de outras vidas. Inclusive, na quarta-feira agora, deixa eu fazer um parêntese, às 18 horas, nós vamos fazer um programa pela TV Regeneração do CELD sobre justamente o dependente químico e as suas repercussões no corpo físico e como isso afeta também o entorno, né? Então, assim, aí hoje eu quis falar de uma coisa diferente para não ficar uma coisa repetitiva, porque é tudo na mesma semana. A ideia é que a gente possa pensar e refletir um pouco mais sobre as ações dos dependentes químicos. Mas voltando ao que a gente estava falando, essa atração que ele traz para a sua vida, dependendo da família que esteja lidando com aquela situação, vai poder dirimir isso de uma maneira mais, digamos assim, harmônica, ou vão haver verdadeiros conflitos e desastres. Então, a busca pela compreensão e pela visão do dependente químico como um doente, mas não como um algoz, a busca pela visão da família como uma família que funciona em sistemas, né? Porque, assim, esse é um pensamento da psicologia no momento em relação à família. A gente sabe que a ciência ela vai construindo teorias que estão mais de acordo com uma visão de uma determinada época. E essa é a visão da época atual em relação ao sistema familiar. E o que significa ser um sistema? Significa que aquele rapaz, aquela moça, ou aquele senhor, aquela senhora que está fazendo uso de substância psicoativa, que está abusando ou dependente químico daquela substância, ele está incerto numa relação familiar onde outros estão amarrados com ele e criando laços que favorecem ou que dificultam os relacionamentos, mas não estão livres. Ninguém está livre. Não adianta falar assim, sai daqui, sai da minha casa, como se isso fosse resolver o problema. E eu te coloco no olho da rua, ou eu me afasto e não quero mais saber, e o problema está resolvido. Não está. O problema permanece até ele ser abraçado e administrado. Por quê? Parar de fazer o uso da substância, só aquele ser humano pode fazer. Mas muitas pessoas, às vezes, param de fazer o uso da substância e o comportamento muda muito pouco ou quase nada. A gente só tem um agravante, né, Renato? Quando existem situações de violência. Violência física, que beira ao risco. Nesses momentos, as atitudes têm que ser mais radicais. Fora essa questão, todo o resto é administrável. Eu posso ficar cansada, de saco cheio, irritada, sem paciência para lidar com aquilo, aborrecida, com raiva da vida, de Deus, porque me deu esse fardo para carregar. Mas é só porque eu estou intolerante em relação à situação, porque ele é administrável. Agora, a violência física, ela não é muitas vezes administrável. Realmente é uma situação bem difícil, né, para o familiar. Né? Porque, pelo que a gente pode entender aí, Cláudia, o dependente químico ele é muito egoísta, não é verdade? Ele é bastante egoísta. Egoísta, né? Mas tem familiares, principalmente as mães, né? Não querem admitir isso, fica arrumando desculpa, né, por esse tipo de comportamento. Por quê que existe, a família fica... Mesmo tendo esse problema, fica querendo não admitir esse problema, dando desculpas. Por que isso? É o amor que entra nisso aí?
Olha, Renato, a gente precisa pensar assim. Existe um mito de um amor de mãe, que seria essa mãe que a gente tem como exemplo a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que é um amor incondicional. Porém, eu acho que em muitos momentos, nós, como ainda somos extremamente imperfeitos, e nós, mães, também somos extremamente imperfeitas, não são só os nossos filhos, a gente confunde esse amor incondicional com aceitar qualquer coisa, com não colocar para o filho ou para a filha os limites necessários para que ele se torne também um ser responsável pela própria vida. Existe muitas vezes um sentimento de culpa, de eu falhei na criação do meu filho ou da minha filha, e porque eu falei, agora eu vou expiar essa culpa, suportando tudo que ele faz, além de eu vê-lo destruir ou de vê-la destruir a própria vida. Então, assim, essa noção de que nós precisamos, como mães, aceitar qualquer coisa, porque assim, o que eu vejo muito, é muito comum assim, ou é aquela mãe, ou aquele familiar, às vezes alguns pais também, que aceitam qualquer coisa, e aí tem medo de falar com o filho, com medo do filho sair de casa, do filho ir embora, do filho desaparecer ou da filha desaparecer, e tem um extremo oposto, que é aquele que se irrita e bota para fora de casa. Nenhuma situação, nem outra, ajudam aquele ser humano, aquele espírito imortal, filho de Deus perfeito, a amadurecer e ter responsabilidade em relação à própria droga. Eu vou dar só uma palhinha do que a gente vai conversar na quarta-feira, porque assim, todos nós que estamos encarnados somos espíritos imperfeitos que viemos para a encarnação presente para nos ajustarmos diante das leis de Deus com os equívocos que nós cometemos. E vamos passar por dores e por dificuldades, sejam elas quais forem. Com essa compreensão, nós podemos olhar para o nosso filho que está equivocado no uso da substância e olhar para ele como um ser perfeito, filho de Deus, ou melhor, um ser imperfeito, filho de um Deus perfeito, que está aqui para aprender. E não como um pobre coitado que, nesse momento, eu preciso fazer tudo, mesmo que esteja fora do meu alcance, para cuidar dele, para resolver a vida dele. E ainda tem mais um detalhe. Esse meu filho ou essa minha filha que está passando por aquele momento de dificuldade, ele me remete, se ele me remete às minhas culpas, eu vou querer fazer o que eu não posso. Ou eu vou querer que ele se afaste de mim. Se eu começo a perceber que ele está no processo dele, que ele veio aqui para aprender, e que eu fiz o meu melhor enquanto eu estava criando, mesmo que hoje eu fale e pense assim, nossa, aquilo que eu fiz ali não foi muito bom, aquilo foi errado. Mas na época eu achava que era o melhor. Quem é a mãe, quem é o pai que não tenta dar o melhor para o seu filho? Sempre é. Até Jesus falou isso, né? Se vocês que são imperfeitos dão para os seus filhos, não vão dar pedra aos seus filhos no lugar de pão, que dirá Deus? Então, assim, quando a gente faz, muitas vezes a gente erra por excesso, por falta de conhecimento desse amor incondicional, porque confunde as coisas. Então, pensar nessa perspectiva ajuda muitas vezes a aliviar o sentimento de culpa. Aliviar aquele sentimento de que eu errei e é por minha culpa que ele está ali. Não. É muita arrogância da nossa parte. Porque às vezes você cria dois filhos. Eles são seres completamente diferentes. Foram criados de forma semelhante. Um ingressa por esse universo e outro não. Não é que não tenhamos que olhar as nossas responsabilidades. Temos.
mas não ficar presa a elas, né? Porque já diz a história. A culpa faz com que a gente fique paralisado diante de uma situação e não deixa ninguém caminhar. É verdade. A responsabilidade me dá o tom exato do que é meu, do que é do outro, e eu posso seguir e perseguir o meu caminho, né? É verdade. Então, quer dizer, então nós chegamos que depende que é egoísta. Mas também pode acontecer também, mesmo ele sendo assim um dependente químico, ele não é assim, ele tem um bom coração, né? Ele gosta de ajudar as pessoas, né? Não é? A gente vai dizer porque ser radical dizer que todo dependente químico é egoísta, só quer saber dele, não está nem preocupado com os outros. Mas nós sabemos que não é bem assim. Ainda mais você, né, Cláudio, que lida com isso, como psicólogo, que trabalha, você sabe muito bem que não é bem isso também. Tem casos e casos, né, Cláudio? Assim, na verdade, a dependência química, ela acaba exacerbando o egoísmo. Sim. Mas a gente sabe que, assim, esse já é aquele ser que está num grau de doença muito elevado. Vamos pensar assim. Eu acho que talvez dê para a gente entender a questão da doença. Quando a gente está sentindo muita dor, né? Ou quem já passou por uma doença grave, ou que teve um acidente, se machucou, ou fez uma cirurgia, enfim. Ou até uma coisa mais simples, dor de dente. Quando o ser humano está sentindo mais uma dor física, estou falando de dor física mesmo, uma dor muito intensa, nada do que está no entorno dele importa. É verdade. Tem uns que têm uma resistência maior à dor, tem outros que têm uma resistência menor, mas ainda assim, mesmo que tenha uma boa resistência à dor, nada daquilo que ele está sentindo importa. Então, se nós pensarmos, e aí essa dor, ela pode ser uma dor de dente, que você vai lá, trata do dente e resolve ou tira o dente, ou ela pode ser uma dor promovida por uma doença. Vamos pensar a dependência química como um ser humano que tem uma grande dor dentro dele, só que é uma dor que é promovida por uma doença, só que ele resolve, digamos assim, curar a própria doença por conta própria, da maneira que ele entende que é a melhor maneira de lidar com aquilo. E aí, quando ele está nesse momento, ele também vai agir como aquele outro que está com dor. Nada mais importa. Porque o que alivia a dor é buscar aquela substância. Então, nada mais importa. Ele acaba sendo, digamos assim, bem egoísta mesmo. E só pensa na satisfação do próprio desejo. Mas isso eu estou falando daquele que está lá na extremidade do adoecimento. Aquele que está num momento mais, digamos assim, do abuso, ele ainda consegue expressar os seus bons sentimentos. Existe uma maneira de nós pensarmos assim. Por exemplo, existem famílias que são famílias extremamente, digamos assim, organizadas, trabalhadores, são pessoas do bem, que a gente poderia dizer. E ainda assim, eles recebem no seu seio, para a sua convivência, um ser humano com essa grande dificuldade, com essa grande dor, digamos assim. Se o amor é genuíno, se o abraçar uns aos outros é uma forma adequada desse relacionamento, eles vão conseguir abraçar esse companheiro que está esse irmão, esse filho, enfim, esse espírito imortal que veio parar no seio dessa família e que, muitas vezes, nada tem a ver com eles no sentido espiritual da questão. Então, Kardec faz uma outra pergunta desse nível para os espíritos. Na questão 209, ele pergunta para os espíritos assim:
Por que é que pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? E aí os espíritos respondem o quê? Não é raro que um espírito mau peça-lhes sejam dados bons pais na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Por que eu trouxe isso agora? Porque mesmo aquele espírito que traz em si um egoísmo muito grande, que tem uma grande tendência à dependência química, ainda assim, quando ele é colocado numa situação que possa lhe favorecer, ele tem condições de evoluir e muitas vezes ele pede. Se Deus concede isso, quem somos nós para julgar e criticar? Quem somos nós para saber se na situação e na dor que ele traz na alma? Porque assim, como eu disse antes, as pessoas que permanecem no caminho da dependência, a gente pode ter certeza, são pessoas que trazem dores profundas na sua alma, dores de encarnações pregressas, que é claro que eles não têm consciência, mas sentimentos de culpa muito enraizados, sensação de não ser uma pessoa boa, dos crimes que já foram cometidos. É claro que Deus não permite que ninguém reencarne para ficar sofrendo. O objetivo não é esse. O ser é que fraqueja diante das provas e aí acaba buscando recursos ilusórios para lidar com aquela situação. Vamos parar e pensar que esses recursos ilusórios, eles estão ao esticar do dedo, ao tocar na tela do celular na nossa sociedade. A sociedade favorece o caminho do vício. O caminho da virtude é que está difícil de nós termos como estrutura social. Então, acho que refletirmos a esse respeito coloca cada um de nós diante da responsabilidade do cuidado com esse outro irmão que traz essas dores na sua alma. Né? Porque é muito fácil a gente falar, mas o dependente químico então é aquele ser que é extremamente egoísta, ele só pensa nele. Sim, mas e daí? Eu já fui assim um dia, você já foi em encarnações passadas, e ainda trazemos laivos de egoísmo muito grandes. E como os espíritos disseram, ainda não estamos livres do interesse pessoal. Se não estamos livres do egoísmo, que dirá do interesse pessoal, né? É verdade. Então, eu acho que reflexões nesse sentido para nos ajudar a lidar com essa situação de forma mais amorosa, no sentido do cooperação, de educação e também de autoeducação, né? Porque tem aquela história assim, às vezes os pais se perguntam que mal eu fiz a Deus para ter um filho como esse. Você sabe, Renato, que ou eu tenho um filho como esse, porque eu sou extremamente virtuoso e eu tenho condições de oferecer a esse filho todo o amor e as virtudes necessárias para que ele supere aquele momento, ou eu sou muito parecido com ele. Nas leis de Deus não há engano. É verdade. Na organização das famílias não há equívoco. E aí, a gente pensar, a questão 484, o Kardec pergunta assim, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E aí os espíritos respondem assim, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou os suscetíveis de se melhorar. Então, aqueles que já estão no caminho do bem, eles vão se afeiçoar e se aproximar daqueles que já estão ou que estão no caminho de se aperfeiçoar. Agora, olha a resposta como continua. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí, suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. O que a gente pode entender disso? Os espíritos inferiores, eles
se aproximam daqueles que são semelhantes a ele, ou que eles percebem. Quer ver uma coisa? Às vezes, eu já ouvi isso algumas vezes no consultório, né? O marido ou a esposa se conhecem muito jovem e, com o passar dos anos, alguns comportamentos que não apareceram lá no início, que muitas vezes são comportamentos viciosos, eles começam a se manifestar. Aí a queixa é assim, mas quando eu conheci ele, ou quando eu conheci ela não tinha, para a gente ficar no tema nosso, né? Muito comum, ele não tinha esse vício, ele não bebia dessa forma. De uma hora para outra, ele começou a beber, e agora não bebe, não trabalha mais direito. Ele não era assim. E o que os espíritos estão nos dizendo aqui? Os espíritos inferiores com homens viciosos. Tá, aí a gente fala assim, não, mas ele não era vicioso, ou que podem tornar-se tais. Quer dizer, eu me atraí por aquele ser, por aquele homem, ou aquele homem se atraiu por aquela mulher, apesar de não estar ainda germinado aquele comportamento vicioso, mas ele já estava ali em germe, ele já existia. E uma coisa é certa, as vibrações, elas não se enganam. Nós nos enganamos com as aparências porque tendemos a ter atitudes ilusórias. Mas as vibrações, elas não se enganam em momento nenhum. Verdade. Eu vibro quem eu sou. Então, se eu tenho comportamentos viciosos, eu vou vibrar isso. A gente sabe que os espíritos, quando reencarnam, eles vêm com o corpo de carne para poder abafar essas memórias pregressas, que tem no período da infância, onde as impressões, até pela própria flexibilidade do corpo, as impressões mais facilmente são marcadas, é o processo da educação, que se faz através do amor, dos laços com os pais. Mas quando chega na adolescência, daí para frente, quem vai ditar é aquele que eu sou, é aquilo que eu vibro, é aquilo que eu penso. Aí a personalidade real do espírito. Não tem Exatamente. jeito. É por isso que essa infância que tem que ser muito bem, né? Cuidada, trabalhada. Cuidado. Para evitar esse tipo de coisa. Porque depois que é adolescente, é complicado, né? Exatamente. Não existe muito essa condição, a gente olha, né? Às vezes para o nosso bebê, aquela coisinha tão fofinha, aí quando ele se torna adulto, você fala, meu Deus, como que aquele bebê se tornou isso? Mas já estava mais ou menos mapeado. Eu é que não enxerguei. Porque se eu for olhar para trás, eu vou ver que alguns comportamentos que ele tinha, ou que ela tinha, mostravam, não que se tornariam dependente químico, mas que teriam alguns padrões de comportamento que eram compulsivos, que eram viciosos, que eram de rebeldia. Extremamente egoístas. Tem muito, Exatamente. Isso é um comportamento muito comum em criança, né? O egoísmo. E não quer emprestar o brinquedinho pro coleguinha, né? Tudo dele é o melhor, tudo dele é o mais... Isso aí é desde pequenininho que a gente tem que começar a acertar isso, né? Tirar isso da criança. É isso. Até uma determinada fase, esse egoísmo ele é constitutivo do psiquismo da criança. É verdade. Depois dessa fase, é que a gente vai vendo essa manifestação. Isso daí que você está falando. Né? Começa a se tornar aborrecente, aí a coisa começa... Isso. Né? E se teve uma boa base familiar, é um problema sério. Né? É verdade. Agora me diz uma coisa. A doutrina espírita nos ensina, né, sobre a lei de sintonia, né? Sim. Então, aquele dependente químico que está ali, né, como membro de uma família, que tipo de sintonia existe aí? Para essa família receber um dependente químico. Isso aí estava programado ou não? Como é que funciona isso aí? É sintonia. E aí?
Tá, é isso que a gente estava falando. Existem essas situações especiais, né, das famílias que recebem justamente para ajudar, né? Que são essas famílias que são mais, digamos assim, espíritos mais evoluídos, né? Para poder fazer esse tipo agora, de receber um espírito desse para cuidar, não pode ser qualquer espírito, não. Se não está nessa condição, então assim, deu uma falhada aí, eu fiquei falando só. Já. Eu uma vez, já voltou, né? Já. Eu uma vez li um tema do Espírito Baltazar, que é um dos guias espirituais lá do CELD, que fala assim, a gente tem no livro dos Espíritos uma série de explicações, enfim, mas ele conseguia definir de forma clara, assim, que nós, as famílias, elas se organizam por afinidade, mas que a necessidade também é uma afinidade. O que eu quero dizer com isso? Eu, muitas vezes, eu posso ser uma pessoa, por exemplo, que eu tenho muito amor para dar, mas um amor desequilibrado. Não aquele amor da família anterior, e sim um amor desequilibrado. Esse meu amor desequilibrado, ele precisa ser trabalhado, precisa ser burilado. Porque se ele não for trabalhado, se ele não for burilado, eu não vou aprender a amar como a lei de Deus nos ensina. E aí existe aquele outro espírito que tem uma carência muito grande, que tem um sofrimento dos erros cometidos, por exemplo, uma noção de erros que ele cometeu muito grande, e digamos que ele já tem uma tendência, por exemplo, ao álcool, né? Que ele traz porque ele aprendeu que o álcool, digamos assim, anestesia um pouco dessas dores e faz com que ele suporte melhor a vida, mesmo que as consequências mais para frente sejam depois, porque tem isso. O dependente químico também não tem muita noção das consequências nem da responsabilidade. Então, um espírito que tem um amor todo desequilibrado e um outro que necessita de um amor, mas que precisa também se ajustar. Pode ser um casamento perfeito para o reajuste. Por quê? Porque um vai ter muito a dar, mas vai lidar com uma situação daquele outro que precisa receber, mas que precisa aprender a receber de forma mais direcionada. E aí, através daquele comportamento egoísta, ele vai fazer que aquela mãe que estava dando, um dia perceba que a doação dela não está ajudando aquele filho. O problema não é o amor, é a direção que o amor está dando, que está equivocado. E aquele filho, o problema não é que ele não mereça receber, mas ele não aprendeu a valorizar aquilo que ele recebe. E aí o ajuste acontece. Então, assim, as afinidades, elas acontecem por sintonia, no sentido de uma família, por exemplo, de vários dependentes químicos ou de vários alcoólicos. Acontece. Aí, assim, através do atrito e da fagulha, eles vão se ajustar. Ou uma afinidade de necessidades, que é um aspecto bem interessante para a gente pensar e entender essa questão da afinidade. É verdade. E são situações realmente muito... Os espíritos que vieram isso tem que estar muito bem preparados mesmo, né, para poder suportar isso aí e ajudar, né? Porque, na verdade, a gente vem aqui para esse planeta para poder um ajudar o outro, né? A gente tem que se ajudar, tem que ter são mais esclarecidos que outros, mas sempre trocando, né? Ajudando, trocando experiências, né? Você falou aí do casal do namorado, né? O namorado e a namorada se conhecem, tudo é bonito, tudo é belo, é o príncipe encantado, né? A menina é a mulher dos sonhos. Mas aí depois de um tempo, né? Aí começam a aparecer os defeitos,
começa a aparecer os vícios, você já falou alguma coisa sobre isso. E como é que vai lidar com isso? Como é que a pessoa vai lidar com isso? A pessoa que ela casou, né, supostamente por amor, ela tem um carinho para aquela pessoa, mas começa a desenvolver um vício, qualquer que seja. Como é que a pessoa vai pensar nisso? Como é que vai pensar nessa questão, Cláudia? Que dificuldade grande, né? Que situação complicada. O primeiro, eu acho que assim, o primeiro passo, né, Renato, é a gente se dar o direito de responder. O que eu tenho com isso? O que eu quero dizer com isso? O que aquilo que está surgindo naquele meu companheiro amado ou na minha companheira amada ecoa no meu próprio comportamento. O que eu tenho para aprender com aquela situação? Porque assim, a gente estava falando de mãe e filho, é como se os laços ficassem mais estreitos, apesar de algumas mães às vezes quererem colocar o filho para longe. Mas é como se os laços... Mas quando é o companheiro ou a companheira, é muito mais fácil falar assim, ó, vai dar não aguento mais isso não. Mas, se é uma necessidade daquele cônjuge, né, aprender a lidar com o comportamento abusivo do outro, eu vou repetir, a violência física não se justifica. Sim. E existem determinados tipos de violência psicológicas que também a gente precisa ter muita atenção, porque é o limite que o outro suporta lidar. Se aquele abuso está destruindo intimamente a pessoa, está adoecendo física e mentalmente aquela pessoa, ela já passou do limite. É verdade. Mas, e aí, e no meio espírita isso é muito complicado, porque às vezes se acha que tem que se aceitar qualquer coisa, porque senão depois eu vou ter que passar por isso de novo e eu quero me livrar dessa situação logo. Ninguém se livra de situação nenhuma, a não ser aprendendo a amar, a não ser vencendo as próprias imperfeições, superando aquilo que tem o máximo que pode acontecer é eu chegar no limite e falar assim, eu não suporto mais lidar com essa situação, eu não tenho mais forças, não quero mais. É livre-arbítrio. Verdade. Mas, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas assim, eu suportar aquilo que me é de direito para eu aprender, sou eu que vou ganhar com aquilo. Mas acontece que tem as pessoas que se decepcionam, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Mas a decepção faz parte da vida, né, Renato? A gente lidar com a decepção faz parte da vida. Para lidar com a situação dessa. Minha mãe não, é difícil, é muito complicado, né? Muito difícil. Mãe não. Viver é difícil. Tem que ser, como diz a minha mulher, a Rosana, tem que ser um espiritão. Tem que ser um espiritão. Porque não é mole, não. Porque você... Entendi. Você tem aquela ideia daquela pessoa perfeita, né? Que a pessoa que está ao nosso lado é perfeita. Mas aí você começa a descobrir que ela não é tão perfeita assim. Agora, a pessoa tem que ter esse entendimento, que ela também não é perfeita. Assim como ela também tem muitos erros, equívocos, e ele também aguenta os defeitos dela, né? Esse equilíbrio que é complicado. Né? A gente coloca no outro tudo aquilo que a gente fantasia das nossas próprias perfeições. Então, se eu ver a imperfeição no outro, como é que eu vou aguentar a imperfeição em mim? É verdade. Mas é justamente isso. O outro é meu espelho. Quando eu vejo a imperfeição no outro, eu estou vendo as minhas imperfeições. Às vezes é um espelho direto, às vezes é um espelho invertido. Mas que está refletindo a minha imperfeição, está. Com certeza, com certeza. Agora existe também, né, Cláudia, em casas de famílias, né, que tem uma pessoa que é viciada, mas na casa da pessoa ninguém nunca, nem sequer nem beber, não tem nenhum vício, nem com álcool, com nada.
Como é que é isso? Por que acontece isso? Né? É porque ele já vem propenso a isso, ele tem que passar por isso, a família tem que estar ali para ajudá-lo, porque a família nunca deu esse exemplo. A família tem que estar ali para ajudar. É para ajudar, porque... Muitas vezes é isso, a família tem que estar ali para ajudar. É para ajudar mesmo, né? Porque a família nunca deu esse exemplo de nenhum tipo de droga, nenhuma bebida, nem álcool, né? E uma pessoa da família, um filho, se torna alcoólatra ou se torna viciado em drogas, não tem um exemplo dentro de casa. Né? E é complicado, né? Isso aí é porque vieram mesmo que para ajudar mesmo esse filho. O exemplo e o ambiente... Isso, Renato, é uma das, digamos assim, a gente pode ver que é uma das provas que a gente pode entender que a doutrina espírita, das explicações que a doutrina espírita nos dá, e da reencarnação. Porque, assim, a lei de afinidade que a doutrina espírita nos ensina, muitas vezes foi lida como hereditariedade. Mas isso que você está falando, ela, digamos assim, foge. E, às vezes, é filho de sangue, legítimo. Não precisa ser importado, não, né? É verdade. É aquele filho legítimo que traz esse diferencial. Mas é isso, é para ser abraçado, ser acolhido, ser amparado por aquela família, de forma que ele tenha a oportunidade de vencer aquele vício através do amor, através dos bons exemplos. Talvez seja um espírito que já tem esse merecimento, no sentido de poder lidar com aquilo. Aí a gente volta para aquela ideia inicial, de que nem todos os dependentes químicos são pessoas ruins, no sentido do ser mal, né? Muitas vezes são imperfeições que ainda estão vinculadas às dores da alma e que precisam de um suporte mais amoroso para poderem ser vencidas. É verdade. Então, nesse sentido, nada mais justo do que uma família que tenha condições de lidar com aquele ser. É verdade. De forma amorosa, né? Com certeza. E tem que realmente ser um apoio muito grande, né? Para poder... Né? A gente conhece casos, né, de famílias que conseguiram superar graças ao amor. É isso, exatamente. Né? Graças ao amor, atenção, de muita luta, e conseguem, né? E para ser sincera, Renato, eu acho que esse é o único caminho. No projeto Voltei, que é o projeto que a gente está desenvolvendo pelo Centro Espírita Leon Denis, de atendimento a dependentes químicos e familiares, com a visão, com o eixo, né, do pensamento da doutrina espírita, essa é uma preocupação constante que nós temos de trabalhar esse sentimento de amor. Mas um amor que a gente precisa aprender ainda, né? Não é esse amor adoecido, mas é um amor que a gente precisa aprender a desenvolver ainda. Mas que nós somos passíveis de aprender. E a doutrina espírita é o meio justamente que nos esclarece o caminho para esse aprendizado. Então, eu creio que esse processo ele vai acontecer cada vez mais que as pessoas compreenderem que é uma doença que requer tratamento físico, psíquico e espiritual. É verdade. Não tem como fugir disso. Não. Né? Então, mas aí fica complicado para aqueles, né, que não acreditam, né, na parte espiritual, né? Só física, acho que só o físico resolve, né? E deixa eu te dizer uma coisa, existem pesquisas que já dão conta, porque a gente sabe que o índice de recuperação do dependente químico, né, aquele que chega no grau mais extremado, são índices que são menos de 50%. Porque tem uma série de questões envolvidas, desde as questões físicas, que o cérebro não consegue, muitas vezes, aí falando só do ponto de vista orgânico,
quimicamente o cérebro ele se encharca de substâncias que dão prazer e depois reverter esse processo é difícil, doloroso. O problema é que não é só isso. Junto com isso tem um psiquismo que foi habituado a lidar com situações onde o prazer e a satisfação imediata ela é a busca permanente, então é mudar esse psiquismo e as questões espirituais, tanto de espíritos que se aproximam, quanto do próprio espírito imortal do dependente químico que traz os seus conflitos que precisam ser elucidados. Então, assim, compreender como o fenômeno da doença acontece é uma das formas de ajudar o dependente químico a se apropriar desse conhecimento para buscar essa transformação. É verdade. Com certeza, é muito complicado. Mas existe também aqueles casos que a gente conhece, você mais ainda como psicóloga, que os pais têm medo. Sim, porque são agressivos. E como é que eles vão enfrentar isso? Como é que eles vão enfrentar esse medo? Porque são agressivos, porque são violentos. Olha, essa situação, ela deflagra o que a gente precisa para todos os outros casos. Não é uma doença que vá ser vencida sozinha. A família sozinha não consegue dar conta daquela situação. Adoece a família toda. Além de adoecer a família toda, é necessário recursos externos para ajudar aquela família a lidar com aquela situação. É verdade. Então, essa situação ela é extrema, né? Quando a violência física chega ao pedaço, que apavora as pessoas, e aí nesse momento, muitas vezes, a pessoa resolve buscar ajuda, porque já não sabe mais como lidar. Mas o que invariavelmente acontece é que o sofrimento fica ali circunscrito àquele âmbito familiar e as pessoas ficam renovando, sofrendo e tendo padrões de comportamento repetitivos, querendo soluções diferentes, não percebendo que fazem as mesmas coisas e que não vão ter soluções diferentes fazendo as mesmas coisas. Muitas vezes é necessário romper essa barreira e ir em busca de uma ajuda externa. Então, assim, porque se a família até então não conseguiu colocar limites e chegou ao ponto de ter medo daquele seu membro, ela precisa de ajuda. E aí pode ser uma ajuda de profissionais, pode ser uma ajuda da justiça, porque muitas vezes a justiça funciona como a lei necessária para interditar aquele ser sem lei, sem limite. É um caso extremo mesmo, né? A lei ela tem a função de colocar limite. É verdade. Não tem jeito aí. Porque senão pode acontecer algo pior, né? Pode acontecer algo pior, e né? Às vezes, e às vezes acontece. Quantas histórias a gente vê na mídia aí que a gente não sabe o que está por trás. A gente vê isso aí. E realmente, quando chegar a esse ponto, tem que, infelizmente, tem que afastar, né? Não tem discernimento. Às vezes sim. Às vezes a solução chegar a esse ponto. A separação, né? Se chegar a um ponto desse aí de agressão, né? Que sabe que o dependente químico, quando ele quer a droga, né? Ele faz de tudo para conseguir o dinheiro e vai armar, vai começar a roubar coisas dentro de casa, para causar problemas sérios, né? E partir até para agressão, né? Agredir pai, agredir mãe, roubar. Renato, não é só o dependente químico, não. O alcoolista também. Também, qualquer tipo de vício, né? Qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício. Porque às vezes, assim, eu sempre bato nessa tecla, porque às vezes a gente fica com a noção que é só aquela droga que é uma coisa estranha, que está lá na mão do traficante, que está seduzindo meu filho. Não é. O álcool, em muitas situações, ele é muito mais pernicioso, porque ele vende ali no supermercado. Sim. E as pessoas reagem. Eu entro lá e compro. Né? As pessoas reagem de maneira diferente no álcool. Para um que é uma coisa banal, para outro causa sérios Tem outros que se transformam. Então, assim, a droga ilícita é um problema? Sim, óbvio que é. Sim. Tem drogas extremamente perigosas. Mas o perigo maior é o álcool, porque às vezes ele está na geladeira ou na adega da sua casa. É verdade.
Com certeza. É de fácil acesso à criança e ao adolescente. E agora nesse confinamento aí, né? As pessoas que E você sabe que tem aumentado muito o índice. Muito, né? É verdade. E o índice de incidência do uso de álcool e da violência aumentou muito durante esse período por quê? Porque traz aquele alívio passageiro. Então a gente está angustiado, está ansioso, o que vai acontecer? Está com dificuldade com o trabalho, uma série de questões estão em jogo, e aí resolve adormecer esse momento, ao invés de procurar lidar com a situação de uma forma diferenciada, né? Que seria observar os próprios sentimentos, buscar ajudas na conversa, na companhia de algumas pessoas. Não. Recorre à solução mais rápida. Olha o egoísmo falando mais alto de novo. É verdade. Com certeza. Eu vou dar conta de amenizar minha dor aqui sozinha. Às vezes a pessoa não está nem pensando que está sendo egoísta, mas está. Porque ela não está movimentando recursos para resolver de forma coletiva. Ela está resolvendo individualmente um problema. Né? É verdade. E aí realmente é muito difícil. A gente falar, mas se colocar no lugar da pessoa muito complicado. Não é fácil conviver com uma pessoa alcoolista ou viciada em drogas dentro da sua casa. É igual lidar com um paciente esquizofrênico, que a gente fala também, mas é muito complicado, principalmente se ele fica... Existem algumas doenças de transtornos mentais, porque as drogas também vão por essa categoria, que são muito complicadas. Eu tinha um chefe no local que eu trabalho, no estado, na psiquiatria, ele falava assim, ele falava principalmente para os residentes, quando chegavam cheios de disposição, né? Residentes de psiquiatria chegavam cheios de história, ele falava assim, leva para sua casa, passa um final de semana, depois diz como é que é. É verdade. É mais ou menos isso. Com certeza, é verdade. Já estamos no finalzinho do nosso programa, mas quantas ações práticas, né? Quando existe um dependente que está iniciando uma crise, o que nós temos que fazer? O que você pode dizer aí para as pessoas? Eu acho que existem algumas possibilidades. A primeira, que é um recurso da doutrina, é a prece. A prece é sempre um excelente recurso. Não basta fazer prece, não, tá? Eu falei como um primeiro recurso, porque assim, às vezes a pessoa está em crise, você vê claramente que há uma influência, principalmente quem já entende, já estuda a doutrina há muito tempo. Se tiver a oportunidade de ler uma página evangélica, ler. Se a situação estiver muito calorosa, fazer a prece, conversar com aqueles espíritos que estão ali, é um primeiro recurso. Né? Outra coisa, que muitas vezes é necessário, ter o telefone de emergência, ou de emergência psiquiátrica, ou 190 mesmo, sempre à mão. Porque dependendo do grau de confusão, isso pode ser necessário. Né? E existe também uma outra coisa que é assim, a pessoa ter, como é que eu vou falar, uma rede de solidariedade, o que é muito difícil, porque a família do dependente químico, quando a situação está muito grave, ela tende a se fechar como uma concha e deixar as relações sociais de lado, o que vai justamente na contramão disso que a gente está falando. Então, o ideal é ter uma rede de, assim, uma pessoa, pelo menos, que sabe a dificuldade que você está passando e que, se necessário for, essa pessoa aciona uma emergência. Ou você sair da sua casa e ir para a casa dessa pessoa numa tentativa de se proteger, de buscar ajuda, ou ainda dessa pessoa ir até a sua casa. Às vezes, um estranho ou uma pessoa conhecida, mas que não é aquela que está envolvido ali nas tramas, consegue trazer uma interferência, uma coisa certa. Não dá para ficar sozinho, não dá para ficar isolado numa situação como essa, porque o isolamento, ele tende a agravar os sintomas e a aumentar
a violência ou o abuso, que pode não ser físico, mas pode ser psicológico. Quando um familiar de dependente químico começa a abrir a possibilidade de buscar ajuda fora, ele já começou a se ajudar e a ajudar aquele seu dependente. E aí pode ser com um profissional, pode ser no grupo de mútua ajuda, como existem alguns, PNA, Amor Exigente, agora temos nós no Projeto Voltei, tem o grupo da Pastoral da Sobriedade, CVV. O CVV é mais para questões mais amplas, né? Sim, esses que eu estou falando... Mas aí também não, ajuda, sim, né? mas é ajuda, é um centro de valorização da vida. Esses que eu estou falando, eles são específicos para trabalho com dependência química. Certo. Mas acho que é válido a pessoa procurar ajuda e conversar com alguém que possa te dar um olhar diferente daquilo que você está vivendo. Porque às vezes você está tão misturado naquela situação que você acha que não tem saída. E tem. Não são saídas fáceis, né? Como a gente falou. Vai ter que trabalhar a raiz do egoísmo. Mas antes de trabalhar no outro, eu preciso trabalhar em mim. Porque a hora que eu trabalhar em mim, eu vou começar a aprender a amar. E se é o amor, que é digamos assim, o remédio... É verdade. Com certeza. Então, não existe saída fácil para essa situação, Renato. Não existe solução fácil. Né? Então, é difícil. Com certeza é muito difícil, né? Claudinha, nós já estamos já no finalzinho do programa. Eu gostaria que você falasse aí das atividades que estão ocorrendo, né? Lá no Leon Denis, que hoje está tudo virtual. Diz para a gente aí, as palestras estão virtuais, já está passando na TV Regeneração. Como é que está sendo feito as palestras do Leon Denis? Na TV Regeneração, as palestras de terça às 20 horas, que é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e as palestras de sábado às 19 horas, que é sobre o Livro dos Espíritos, elas estão ocorrendo ao vivo. Né? Então, dando sequência aos estudos como o Leon Denis sempre fez. Sim. As demais palestras que havia na casa, ou melhor, que há na casa, havia porque elas estão sendo reprisadas. Então, a palestra de segunda-feira, das 18 horas, que é sobre o céu e o inferno, está sendo reprisada. Continuando a sequência de estudos, né? Porque os livros eles começam e terminam, então continua a sequência de estudos. O Céu e o Inferno, na terça-feira, a das 17 horas, ela está sendo reprisada. A de quinta-feira, às 17h30, que é de Leon Denis, ela está sendo reprisada. E, durante as palestras ao vivo, as de terça às 20 horas e a de sábado às 19 horas, no chat do YouTube é disponibilizado um telefone para aquelas pessoas que necessitem de atendimento fraterno. Então, se a pessoa quiser ou precisar conversar, é só mandar uma mensagem que um dos médiuns responsáveis pelo atendimento fraterno entre em contato com aquela pessoa e faz um chat. E nós, no Projeto Voltei, estamos retomando os atendimentos também de forma virtual, porque ficamos aguardando que as coisas retornassem e não retornavam. E se alguém tiver interesse, pode fazer contato com a gente pelo Instagram. A gente tem um Instagram, pode seguir a gente lá no Instagram, Projeto_Voltei. É o nosso nickname lá no Instagram. E aí pode mandar uma mensagem ali no Instagram que um de nós da equipe responsável pelo projeto vai entrar em contato com aquela pessoa e a gente vai poder dar uma continuidade ao atendimento. Como a gente sabe que geralmente são os familiares que procuram inicialmente, o dependente químico dificilmente é o primeiro a chegar, então a gente disponibiliza justamente para esses familiares que estão no momento de dificuldade e que queiram, às vezes só quer conversar um pouco, esclarecer, tirar uma dúvida. Ok, procura a gente lá no Instagram, Projeto_Voltei. Ok, Claudia, queria que você desse aí suas palavras finais, fechasse o nosso tema de hoje para os nossos amigos telespectadores. Então, as palavras finais são exatamente essas. Vamos sair desse isolamento que o uso de drogas nos proporciona. Eu acho que um grande mérito
né, que essa pandemia trouxe para muita gente, inclusive para mim, foi saber que o recurso virtual é extremamente viável. Verdade. E que ele pode salvar muitas vidas. É verdade. E dessa forma, então, assim, é necessário isolamento social para que a gente se proteja de um vírus, mas não é necessário o isolamento dos corações, não é necessário o isolamento do socorro, da fraternidade, ao contrário. O mecanismo virtual nos deixa protegidos do vírus, mas nos favorece essa busca e esse recurso. Então, que a pessoa não fique isolada virtualmente. É verdade, com certeza. Claudinha, queria te agradecer mais uma vez, né, por você ter acolhido o nosso convite. Dar um abraço lá em todos lá do Centro Espírita Leon Denis, né, que a gente fica com saudade, né, que a gente não tem quase contato, né, que as casas todas estão fechadas, né, as casas espíritas estão todas fechadas, e a gente só tem contato mesmo virtualmente. Ainda bem, né, que antes nem tinha isso, né? Então a tecnologia realmente hoje está ajudando muita gente para a gente se ver, né? Exatamente, se ver, se falar, trocar abraços virtuais. Um beijo. Um beijo, Renato. Muito obrigado. Muito obrigado e dê um abraço em todos lá do Leon Denis, tá ok? Um beijão para você. E semana que vem nós vamos receber aqui meu querido amigo Elísio, né, Návega, que é lá de Saquarema, também está no Rio de Janeiro. E o tema que ele vai trazer vai ser como lidar com a desencarnação de entes queridos. Então, esse é o tema que nós vamos ter com o meu querido Elísio, como lidar com a desencarnação de entes queridos. Então, que todos tenham então, uma semana maravilhosa, de muita paz, estejamos juntos, tomando cuidados, né, que o vírus continua aí, né, e nós estamos vendo aí que as prefeituras, os governos aí estão relaxando, abrindo comércio, mas o vírus continua aí, então temos que continuar com os cuidados, com higiene, lavando as mãos, passando álcool, máscara é imprescindível, né? É importantíssimo, é o que vai te dar a segurança, né? Sair realmente quando necessário, né? Não sair por sair, sair por aí, tomando cuidado com contato com as pessoas, sem necessidade. Se vier que sair, lógico, sabemos que tem muita gente que está trabalhando, que precisa sair, mas quem puder ficar em casa, fique em casa. Porque você vai estar se ajudando a não pegar o vírus e não você ser um transmissor de vírus para a sua família, para os seus entes queridos, para os amigos. Então é importante isso, a gente entender isso, que o vírus ele está aí, ele não fez plim-plim, abriu os comércios, plim-plim, o vírus foi embora, saiu correndo. Não, pelo contrário, ele está aí e as pessoas estão se deixando levar e se contaminando. Então vamos ter cuidado, vamos ter, acima de tudo, amor, né, pelo próximo, sabendo, se colocando no lugar do outro, que realmente você pode estar sendo um transmissor, que às vezes você não tem os sintomas, mas está contaminando as pessoas. Então vamos ter esse cuidado, porque o vírus continua aí, sim, e muito ainda. O Brasil ainda está com muitos casos ainda, diariamente nós estamos vendo aí a quantidade de pessoas que estão se contaminando e a quantidade enorme de pessoas vindo a óbito. Então a gente tem que ter esse carinho com as pessoas, tem esse carinho, esse amor, pensar no outro e que os outros também, né, pensem na gente, porque nós vivemos uma sociedade e, acima de tudo, nós temos que ter essa consciência, ok? Então, até semana que vem, com mais um programa Espiritismo em Foco, recebendo aqui meu querido amigo Elísio Návega, que vai falar sobre isso aí. Como é que a gente deve lidar com a desencarnação do nosso ente querido, né, nesse momento difícil que estamos passando. Então, um abraço a todos, um beijo no coração e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá!